Ele é editor-chefe da Teletime Tel Aviv. Ele é organizador dos 2 principais eventos do mercado de streaming Pay TV do Brasil. Ele também faz outros eventos do mercado regulatório, de telecomunicações. Eu estou aqui hoje com Samuel Possebon, Samuca. Muito obrigada, Samuca, por estar aqui com a gente hoje. Tudo bom, Samuca? Muito obrigado por estar aqui. Você já sabe que a gente já está combinando isso há muito tempo da sua vinda, e casar a sua vinda a São Paulo realmente não é tão simples assim. O problema de morar em Brasília é esse, assim, a gente tem que... É perto, né, mas tem que estar aqui. Então, para casar as agendas, nunca é sempre fácil de fazer, mas deu certo. Com certeza, obrigada. Samuca, vou começar com uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente gostaria de saber. Como é que é o Samuca por fora da Teletime, da Tel Aviv e dos eventos? Não é muito diferente do que vocês veem quando eu estou apresentando, assim, eu tenho esse meu jeito de conduzir as coisas quando eu falo publicamente, quando eu estou num evento, é muito parecido com o que eu sou na realidade. Assim, quem lê a Tel Aviv e quem lê a Teletime, as nossas publicações, percebe que assim, eu não entro em polêmicas, eu procuro trazer as notícias sempre com ponderação, sem assumir um lado ou outro, e essa é um pouco a minha postura na vida, né? Eu sempre ouço primeiro, eu avalio o que está acontecendo, sempre com calma, e aí eu acabo emitindo a minha opinião ao final do processo. Então, assim, eu posso dizer que na vida real e na vida jornalística, a personalidade é a mesma. Agora, os gostos são outros, né? Porque faz 30 anos que eu acompanho o mercado audiovisual e de telecomunicações, então quando eu estou no meu tempo fora, eu prefiro me dedicar a outros hobbies. Então, assim, eu gosto de vinho, eu gosto de jogar squash, eu tenho meu cachorro, eu tenho meu filho, né? Então, assim, ser pai de menino adolescente é um desafio todos os dias. Mas, assim, essa é a minha vida. E eu acho que, em termos de personalidade, é a mesma também. A gente nunca pode imaginar, né, Samuca? Você é uma pessoa extremamente não, você é uma pessoa fechada, né? Reservada, não é fechada, é reservada. O jornalista tem que ser, né? Eu acho que é difícil um jornalista que se exponha demais, né? Porque isso acaba comprometendo o seu trabalho jornalístico. Então, assim, quando você tem que entrevistar uma pessoa, você tem que manter uma certa distância. Quando você começa a criar muita relação de amizade, eu tenho várias relações de amizade que surgiram ao longo desses 30 anos de carreira, você, de alguma maneira, compromete o seu trabalho jornalístico, porque você não quer desagradar aquele amigo, porque você, né, às vezes sabe coisas da vida daquela pessoa que você publicamente não tem por que expor, né? Então existe um certo cuidado de manter essa reserva, procurar manter essa distância entre trabalho e a vida pessoal, né? Mas assim, com 30 anos de carreira não tem jeito, tem gente que a gente conhece aí, alguns das minhas fontes e leitores são amigos já de longuíssima data. Eu imagino. São 30 anos de carreira. O que nasceu primeiro, a Teletime ou a Tel Aviv? A história começa com a Tel Aviv. Ela foi uma publicação que foi fundada pelo Rubens Glasberg, um dos principais jornalistas de tecnologia do Brasil. Em 1993, ele já era um jornalista especializado na área de informática, né? Atuou em várias publicações especializadas antes de abrir a Tel Aviv, mas ele teve a sacada do mercado audiovisual brasileiro, que estava começando a florescer fora das emissoras de televisão, estava começando a surgir produção independente, o desenvolvimento dos canais de TV por assinatura já começava a demandar uma produção audiovisual mais intensiva, e ele fundou a Tel Aviv naquele momento. E logo em seguida, o mercado de TV por assinatura começou a crescer. Então, em sequência, depois da Tel Aviv, que foi fundada em 93, foi fundada também a Pay TV, que era uma publicação especializada na área de TV paga, né? E foi mais ou menos quando eu entrei. Eu comecei a trabalhar com o Rubens em 94, por uma circunstância da vida. Eu namorava a filha dele, minha colega de escola, e aí conheci o Rubens. Ele sabia que eu queria trabalhar com jornalismo, tinha
acabado de prestar vestibular para jornalismo, e aí ele me convidou para fazer um estágio. Não, já você vai ser jornalista, vem trabalhar aqui comigo. Então eu posso dizer que o meu primeiro e único emprego foi como jornalista especializado de telecomunicações, porque depois que eu entrei na Telaviva, na época eu não cobria telecomunicações ainda, cobria o mercado de televisão, né? Eu já comecei a editar a Telaviva, a Pay TV, e lá no primeiro ano da Pay TV, que foi 1995, o Rubens teve uma sacada de colocar o produto na internet. Em 95 estava surgindo a internet, né? E aí ele falou assim, eu quero que você estude esse negócio chamado internet e a gente vai desenvolver um serviço, um produto para a gente colocar na internet. Aí eu fui aprender HTML e tudo mais, uma história interessante, porque eu tinha que fazer a programação da página. E aí virei o editor do Pay TV Real Time News, que foi a primeira publicação especializada na internet já há 30 anos atrás, que a gente lançou o Pay TV Real Time News. Foi uma publicação de referência durante muitos anos, o mercado de TV por assinatura se informava por isso. A marca Pay TV ainda existe até hoje, a gente tem a newsletter Pay TV, não tem mais a revista impressa, mas a newsletter ainda existe. Em 98 foi lançada a Teletime. Foi o ano da privatização do sistema Telebrás, a gente já fazia uma cobertura do setor de telecomunicações pela sucursal em Brasília, e aí o Rubens também teve essa visão de que era o momento para lançar uma publicação voltada para o mercado privado de telecomunicações. Até então você tinha as estatais, né? E tinha uma nova dinâmica que estava se abrindo ali. Então a Teletime ela surgiu em 1998. Aí, enfim, a vida seguiu, né? As publicações foram durante muito tempo impressas e online. Num determinado momento deixou de fazer sentido ter a publicação online, a publicação impressa, a gente manteve só as publicações na internet. E aí em 2016 o Rubens se aposentou e eu assumi a Telaviva e a Teletime, e hoje eu sou o dono e editor-chefe das duas publicações. Então, assim, ao longo desses 30 anos, esse é o resumo da história. Legal, Samuca. Obrigada por compartilhar. Agora, uma curiosidade aqui, assim, tipo, só um adendo aqui na sua história. Você chegou a casar, a sua esposa é a filha dele, ou não, você trabalha não. só com o seu ex-sogro? Eu entre a namorada e o sogro, eu fiquei com o sogro. Mas não, daí depois, quando eu fui para Brasília, aí eu conheci a minha mulher. Na verdade, ela já trabalhava comigo, era minha repórter, e aí quando eu fui para Brasília, a gente começou a namorar e casei e estou em Brasília desde então. Mas assim, dentro dessas coincidências, né, que a gente pode chamar de um certo nepotismo, vamos dizer assim, no caso da minha esposa, ela começou a trabalhar conosco porque o pai dela era uma fonte importante que a gente acompanhava quando estava em discussão no Congresso Nacional a lei de TV a cabo, isso em 1995, né? E o professor Murilo Ramos, que é uma referência no estudo acadêmico do mercado de comunicações, e aí eu já o conhecia, né, como fonte. Num determinado momento ele mandou o currículo da filha, que era jornalista, para trabalhar conosco, a gente contratou, eu morava em São Paulo ainda, né, então assim, ela era nossa jornalista lá em Brasília, juntamente com o Carlos Zanato, que era o dono, o chefe da redação, né, já falecido. E aí, quando eu fui para Brasília, eu fui para fazer mestrado com o professor Murilo, o pai da minha atual esposa. E aí a gente começou, eu e a Raquel começamos a namorar, então deu um certo conflito de interesse ali, ele não podia mais ser meu orientador, porque afinal de contas eu estava namorando a filha dele. E aí eu troquei de orientador, mas aí nesse caso eu escolhi a esposa. A esposa. Então, na verdade, a dica era namorar primeiro com o pai, você gostava dos pais. Eu tenho essa tendência, eu acho que eu crio relações muito boas com os pais das minhas namoradas, então acho que essa foi uma constante aí que marcaram 2 momentos importantes da minha vida, chegar na Telaviva e depois no meu casamento. Interessante. E Samuca, sabe o que eu mais lembro? Quando eu trabalhei na Interlig, isso foi 2000,
2000 e pouquinho, sei, um pouquinho antes de 2000. Logo depois da privatização. Acho que foi em 99, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar na Interlig. E eu lembro que todo mundo lia a Teletime. E eu recebia a Teletime no escritório ou em casa, agora eu não lembro mais. Mas eu lia a Teletime sempre para ficar atualizada. Sempre foi um parâmetro para mim, né? A Teletime é a mídia que eu ia me atualizar do que estava acontecendo na indústria. E quando eu saí para trabalhar na Globo, eu ainda ficava brincando. Não, gente, agora eu vou parar de ler Teletime, vou passar a ler Tela Viva e revista da TV. Então essa foi a grande brincadeira. E eu sempre imaginei que a Teletime tinha sido antes, até mesmo por conta da minha ordem cronológica. E você agora falando que a Tela Viva porque veio você antes. foi telecomunicações antes de ser audiovisual. A Tela Viva é audiovisual e foi antes de ser telecomunicações. Mas, na verdade, a nossa trajetória foi Tela Viva, que era audiovisual, depois TV por assinatura com a Pay TV, que foi uma publicação referência, e eu me orgulho imensamente do trabalho que a gente fez. A razão pela qual até hoje eu sou um apaixonado pelo universo da TV por assinatura e, por consequência, também depois do streaming. A gente viu todas essas transformações acontecerem, então, assim, eu inclusive, acabando aqui nossa gravação, eu vou dar uma aula na USP sobre a regulamentação do streaming, né? Porque é um assunto que eu fui fazer mestrado sobre isso em Brasília, fui estudar esse assunto porque eu sou apaixonado por esse tema, até hoje, assim, eu faço questão de organizar os eventos voltados para esse mercado, eu faço questão de acompanhar as notícias fora do Brasil, mesmo tendo uma dedicação hoje mais intensiva para o mercado de telecom, né, por questões de circunstância, a Teletime acaba demandando mais a minha atenção do que a Tela Viva, que tem uma vida mais própria, mas assim, tudo que diz respeito a TV por assinatura, streaming, audiovisual, nesse mercado, eu tô sempre atento, porque assim, é o meu DNA, é da onde eu escrevi um livro sobre esse assunto, o meu mestrado é sobre esse assunto, eu escrevo notícias sobre isso constantemente. Livro físico ou só Físico. Em 2009, em parceria com a ABTA, que é a Associação de TV por Assinatura, a gente escreveu um livro, quer dizer, eu escrevi o livro, mas assim, a ABTA é que apoiou, né, financeiramente, ela que bancou o livro, sobre naquela ocasião, 20 anos da TV por assinatura no Brasil. Né? Isso foi em 2009, então em 2019 foram 30 anos, a gente já está falando aí de 35 anos de TV por assinatura no Brasil, 36, né? É um bom período, né? Mas nos 20 anos eu registrei esse momento escrevendo o livro sobre a TV por assinatura. Que legal, e assim, uma coisa que é notória e que todo mundo te elogia por isso, é que você transita muito bem, né? Nos assuntos regulatórios, você fala muito bem sobre TV, você fala sobre streaming, você fala sobre telecom. Como é que você consegue organizar todos os detalhes de tudo na sua cabeça? Porque você escreve com muito detalhe. Então, como você consegue isso? Eu sempre costumo dizer que jornalista especializado tem que ser jornalista que gosta de ler manual. Né? Então, assim, a primeira lição do jornalista especializado é entender sobre o que você está escrevendo para não passar vergonha, porque assim, você está escrevendo para um público que sabe mais do que você sobre aquele assunto, que eu estou discutindo com engenheiro, com profissionais da área, eu estou discutindo com gente que tem muito mais conhecimento específico do que eu tenho. Eu não sou formado em engenharia, eu não sou formado em direito, eu não sou formado em audiovisual, né? Eu sou um profissional de comunicação. Então, a gente tem que estudar o suficiente para não passar vergonha. Depois, assim, a memória ajuda muito, né? E eu acho que esse trabalho de ser um pouco arqueólogo da informação, que é o que a gente faz, que é resgatar a história, resgatar os momentos em que as coisas que estão acontecendo hoje já aconteceram no passado e tentar entender quais foram as lições daquele momento e tudo mais, também faz parte um pouco desse skill, vamos dizer assim, né? Dessa habilidade que a gente tem que ter para ser jornalista especializado. E aí, assim, depois de 30 anos, se eu não aprendesse a fazer direito aquilo que eu faço, né, era melhor procurar outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente consegue, pelo menos, assim, garantir que a informação
esteja completa, bem contextualizada, equilibrada e isenta na medida do possível. Não existe isenção absoluta, né, no jornalismo, mas a gente tenta dar esse equilíbrio. A precisão, que eu acho que é fundamental quando a gente é jornalista especializado. E assim, os temas que eu gosto, eu me aprofundo. Claro que se você me pedir para discorrer sobre sensor óptico, né, de uma câmera, eu não vou ter detalhes para discutir com um engenheiro sobre esse assunto. Então, mas eu poderia estudar esse assunto e talvez tentar aprender um pouco mais. Agora, algumas coisas eu me dedico. Por exemplo, a parte regulatória, a parte, né, mais legal do assunto. Eu até porque eu fiz mestrado nisso, sim, então eu tenho o hábito de acabar me aprofundando um pouco mais. E estou em Brasília, né? Em Brasília você respira esse mundo regulatório o tempo todo. Sim, é mais simples, né? Parece que a informação chega até você não tem que correr atrás. Brasília chove informação, você não precisa fazer nada. No dia que você não quer fazer nada, aí é que vem mais informação mesmo. E como é que é o seu relacionamento com esferas de governo para você ter essas informações tão... Você tem que construir os canais. Os governos mudam, os jornalistas ficam. Então, assim, eu estou em Brasília desde 2000, né? Eu, esse ano, inclusive, completei metade da minha vida em Brasília. Então, oficialmente, não sou mais paulistano e São Paulino, sou só São Paulino e nascido em São Paulo. Não moro mais aqui, mas... com 25 anos de Brasília, já virei goiano do quadradinho. Então, estando lá, a gente vê todas as transições de governo. Eu peguei governo Fernando Henrique, eu peguei o primeiro governo Lula, peguei o segundo governo Lula, peguei governo Dilma, peguei segundo governo Dilma, peguei impeachment, peguei governo Temer, peguei governo Bolsonaro, agora volta para o governo Lula. Então, assim, cada um desses governos traz uma nova configuração de poder executivo, de ministérios. A Anatel tem uma vida mais ou menos independente do governo, mas ainda assim tem uma intersecção importante. A Ancine a gente acompanha também, mas fica no Rio, né? Apesar da gente ter um contato próximo com a Ancine, porque precisa, né? E assim, eu acho que qualquer relação que a gente estabeleça profissionalmente, ela se dá na base do respeito. Eles respeitam o nosso trabalho, entendem que a Tela Viva e a Teletime fazem parte de um contexto de dar transparência para o setor, né? É para isso que o jornalismo existe. Ele existe para dar transparência para o setor que ele está acompanhando. Então, assim, eu acho que é um privilégio para qualquer indústria, né, poder ter um jornalismo especializado que fale sobre ela. Por quê? Traz transparência, faz com que a informação circule, catalisa posições, faz com que diferentes atores se entendam. Então, o governo entende melhor o mercado, diferentes atores de mercado podem entender melhor as estratégias entre si. Você tem oportunidades, no caso do jornalismo especializado, de empresas de tecnologia conseguirem passar mensagens para os operadores ou para os players de mercado para tentar, né, induzir o desenvolvimento de determinadas tecnologias ou de determinados conceitos tecnológicos. E a gente, como jornalista, a gente fica meio no meio dessa história. Então, quando você tem o respeito do seu leitor e o respeito das fontes, essa relação se dá de maneira fluida. Eu acho que assim, as pessoas meio que criam uma imagem de que quando a gente está cobrindo o governo, é sempre uma relação muito dura de enfrentamento, é sempre uma coisa muito, né, a imprensa cobrando o governo, e é verdade, a gente tem que cobrar, a gente tem que estar em cima, mas tem uma relação de parceria também, porque assim, o governo precisa comunicar o que está fazendo, seja a Anatel, seja a Ancine, seja ministérios, né, eles precisam dizer o que eles estão fazendo, e eles querem fazer isso com alguém que possa dar a mensagem de maneira responsável, né, e aí nessa comunicação, que é uma comunicação de duas vias, a gente consegue construir essas relações, assim que funciona. E é muito interessante, né, que você, de novo, você tem os seus contatos dentro do governo, você tem os contatos dentro da empresa, você vai falar assim, realmente é um trabalho que um bom jornalista deveria fazer. Mas se você pegar aqui, governo, empresas de telecomunicações, empresas de mídia, que trabalham totalmente diferentes, a gente sabe disso, né, não é uma coisa que passa a não ser tão simples assim. Não, e eu acho que, assim, é difícil porque o governo não entende muito como o mercado opera, como o mercado trabalha. O mercado não entende como Brasília funciona, é difícil para você convencer uma empresa, seja uma operadora de telecomunicações, uma emissora de televisão, uma empresa de streaming, entender que o formulador de políticas, o gestor público, tem limitações e tem as suas idiosincrasias também, tem umas situações em que eles não conseguem contornar.
né? Nosso papel é tentar traduzir um pouco do mundo privado para o mundo público para o mundo privado. A gente tenta fazer isso, por isso que eu digo, né, reforço, que ter uma mídia especializada, né, que cubra o mercado, traz essa transparência e traz essa fluidez na comunicação, faz com que o mercado seja melhor entendido por Brasília e vice-versa, né? Então esse é um papel. Agora, quando a gente é especializado, é aquilo que eu disse, a gente está escrevendo para alguém que entende mais do que a gente, então o nosso leitor é mais qualificado. As nossas fontes, muitas vezes, são os nossos leitores, né, ou espectadores, né? O leitor é da época que a gente tinha só revista impressa, hoje a gente tem podcast, tem evento, enfim, né? E muitas vezes o nosso patrocinador é o mesmo, né? Então também tem essa questão que é necessária, que você tem que conciliar o interesse econômico da mídia especializada, da empresa, que precisa continuar pagando o salário de jornalista. Produzir jornalismo é um negócio caríssimo, você não consegue fazer isso com baixo custo, então você tem que investir em pessoas, investir em profissionais qualificados. Tem toda uma discussão com inteligência artificial quanto isso muda, mas por enquanto a gente ainda faz o jornalismo à moda antiga, ou seja, produzido por jornalistas profissionais capacitados. Então a gente tem que pagar essas contas, e isso envolve, né, a relação com os patrocinadores, envolve uma relação com o mercado que vai além da relação só jornalística, né? Com certeza. E com tanto relacionamento tão forte como você tem, né? Relações tão fortes, tão firmes quanto você tem, você já pensou em alguma vez? Você acabou de falar, né? Que é muito difícil você transitar e fazer com que o governo entenda o mercado entenda o governo. Você faz isso muito bem, né? E isso é mais ou menos um trabalho que um consultor faria. Então, você já pensou em alguma vez trabalhar também como consultor dessa área, até mesmo para facilitar as relações? Eu acho que eu já acabei dando algumas consultorias de graça, né? Assim, como conselhos, como gente que às vezes quer ouvir, quer tentar entender o mercado, vem ouvir a minha opinião, acha que a minha opinião tem algum peso, né? E eu estou sempre aberto para trocar impressões e tudo mais. Mas assim, eu acho que eu não quero atuar como consultor, porque eu acho que existe um conflito, né? No momento em que você dá uma consultoria, você tem um interesse direto que aquilo aconteça ou que deixe de acontecer, né? Então, isso pode te colocar numa posição que jornalisticamente não é interessante, né? E comprometeria o meu outro trabalho. A gente é sempre muito transparente quando publica algum conteúdo que é um conteúdo que tem um caráter patrocinado, né? Então, tá lá identificado que é um conteúdo de marca. Quando eventualmente eu tenho algum conflito de interesse, eu tenho que me abster de fazer aquela matéria, né? Então, quando envolve alguma questão familiar, quando envolve alguma questão pessoal, obviamente eu não posso me envolver. Mas assim, eu nunca quis sair do mundo do jornalismo, já dá trabalho o bastante. Eu acho que quando a gente organiza os eventos, que é uma característica que a Tel Aviv e a Teletime têm já de muitos anos, a gente já faz eventos há, sei lá, mais de 30 anos, mas quase 30 anos, né? Você, de alguma maneira, você está fazendo uma consultoria para o mercado, né? Eu digo que o evento é como se fosse uma reportagem ao vivo, né? Então você tem lá suas fontes, que você bota no palco, você tem a sua pauta, que é o seu roteiro de mediação, e você tem os seus leitores que estão lá na plateia, né? Agora, depois que acaba essa sessão, você tem um momento de aproximação de pessoas, você apresenta pessoas, você faz um networking, você abre novas possibilidades de diálogo, e é isso que caracteriza um evento presencial, né? Que a gente faz há muito tempo para isso mesmo. Então ali acaba sendo um momento de desenvolver uma consultoria, vamos dizer assim, né? Ainda que a gente não seja remunerado para ser consultor, a gente é remunerado para fazer o evento. Entendo perfeitamente, não somente na questão de evento, né? Quando o pessoal vê que você tem uma facilidade, que você consegue mediar dois lados, que não é uma característica tão... Parece simples para quem faz, mas não tão simples para quem não consegue chegar, né, nesses dois lados, e você faz muito bem essa mediação, todo mundo sempre te pede um favor. Te pede uma... Se a gente acaba virando um consultor gratuito para ligar as partes. E vamos aqui falar um pouquinho sobre os eventos. Quantos eventos hoje vocês promovem por ano?
A gente tem no nosso portfólio 8 eventos que a gente organiza ao longo do ano, na área de telecomunicações e na área de televisão, né? A gente começa o ano com um seminário de políticas de comunicação, que é um evento que todo ano a gente organiza para falar sobre a agenda político-regulatória. Então ele abre o ano em fevereiro, né? O ano que vem vai ser no dia 24 de fevereiro. Então a gente abre o ano, é um evento que é feito com a Universidade de Brasília, então tem um caráter também um pouco acadêmico, a gente procura trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essa agenda. A gente tem o Fórum de Operadoras Inovadoras, que é um evento que a gente faz junto com a Mobile Time, que é uma publicação parceira e irmã da Teletime. Surgiram juntas, eram do mesmo grupo empresarial, daí no momento da aposentadoria. Vocês separaram então, Mobile Time é uma coisa... Mobile Time é do Fernando Paiva, que foi repórter da Teletime e é meu parceiro aí há mais de 20 anos, mas no momento em que o Rubens se aposentou, o fundador das publicações, o Fernando seguiu vida própria com o Mobile Time, então é um outro CNPJ, é uma outra empresa, mas a gente atua em parceria. Inclusive, agora a gente vai lançar um evento novo, que é o Movicom, voltado para conectividade veicular e tudo, também em parceria com eles. Aí depois a gente tem o nosso primeiro evento audiovisual, que é o de streaming, é o Brasil Streaming, um evento que já também é uma referência, já tem 7 anos que a gente organiza esse evento. Começou cobrindo só o mercado de VOD, hoje a gente fala do mercado de streaming de vídeo, né? A gente não entra em streaming de áudio, mas já um evento bem tradicional, que tem o apoio da Abbots, então, assim, todo mundo que está ouvindo esse podcast ou assistindo está super convidado para o evento. Depois a gente tem os nossos primeiros eventos de telecomunicações, tem o Teletime Tech, que é um evento voltado para tecnologias e negócios. Depois o Mais TV Fórum, que é o mais tradicional encontro. Começou como TV por assinatura. Que era o Pay TV Fórum. Que era o Pay TV Fórum. Não faz mais sentido a gente falar só de Pay TV, então assim, a Pay TV mudou, então o evento também mudou. As pessoas sempre me perguntam, mas você não vai juntar o Mais TV Fórum com o streaming? Por enquanto não. Acho que ainda existem 2 mercados que têm propostas e entendimentos um pouco diferentes. A gente está falando do mercado de streaming, que tem todo um universo e um contexto de empresas de tecnologias, outros modelos de negócio. Então, existe um universo específico de streaming. E o Mais TV pega justamente quem era da indústria tradicional de televisão e que está vindo para uma transformação que envolve streaming. Não tem como fugir do streaming. Então, os eventos ali, eles se complementam. A gente tem o seminário de satélites, o Congresso Latino-Americano de Satélites, que é o único evento brasileiro voltado para o mercado de satélites de comunicação, e o Telecom ESG, que é voltado para a agenda de telecom, de sustentabilidade, inclusão e governança. Então esses são os nossos eventos ao longo do ano, fora outros que a gente faz em parcerias aí com a Conexis na área de telecomunicações, o Painel Telebrasil. O ano que vem a gente vai fazer alguns eventos também em parceria com outras empresas em áreas específicas. Tem um evento que a gente organiza que eu esqueci de citar, que é importante, que é o Educação Conectada. Esse evento é um evento que a gente faz em Brasília, voltado para políticas públicas na área de conectividade em escolas. Então é um evento também que a gente criou no final da pandemia e que é super, eu tenho um carinho imenso por esse evento, e é um evento bem, bem relevante dentro desse universo. Então esse é o nosso portfólio, é um monte de coisa que a gente tem que fazer, dá quase um evento por mês aí, puxado. Exatamente, quase um evento por mês, já fico morrendo, já estou cansada só de pensar em produzir um evento por mês. Vocês acabaram de fazer o Streaming Academy, que foi sensacional, aliás, parabéns. É um evento que também é super referência aí no mercado audiovisual, e é legal, né? Quanto mais gente tiver fazendo com que o mercado de streaming se encontre, fale, discuta, né, troque ideias, mais o mercado se fortalece, né? Eu acho super bom assim, ter esse ecossistema vivo, né? É que, por incrível que pareça, o streaming é uma coisa velha e é nova. Ele vai ser impressionante, né? Ele é velho como tecnologia, né? Assim, se a gente for pensar, o primeiro media player, eu acho que ele foi lançado em 98, se não me engano. Então, assim, a gente já está falando de uma tecnologia que tem 30 anos, né? O YouTube, por exemplo,
surgiu em 2005, então a gente está falando de um negócio que já tem 20 anos. É velho, mas é novo. É novo porque, assim, tipo, o streaming vai se reinventando. Cada hora tem uma coisa nova relacionada a streaming. Aí vem Agora, Fast. o problema da gente ser, experiente, vamos dizer assim, nesse mercado, né, é que a gente conta coisas do passado como se fossem coisas muito inovadoras. E as novas gerações olham para aquilo e falam assim, nem sei por que você está falando disso. Por exemplo, quando eu digo que a gente lançou um serviço online na internet de jornalismo há 30 anos atrás, que não faz nem sentido para uma geração que nasceu depois daquilo, porque não viveu antes, né? Hoje eu vou dar essa palestra na USP, e eu tinha programado aqui para falar, não, então o mercado de streaming, quando surgiu com o YouTube, as pessoas que vão estar ouvindo essa palestra nasceram depois que o YouTube surgiu. Então, não faz sentido. Qual é o sentido de eu comparar com o mundo como ele era antes? Não faz o menor sentido, né? Então, assim, enfim, faz parte da experiência. Exatamente. Aí você vai falar com uma pessoa da geração Z, alguma coisa que você acha assim, tipo, o pessoal, tá bem. Aquela parada apática, você fica assim com aquela cara de, nossa, tô velho, né? Porque é exatamente isso. Você vê a evolução, você não sente. E a verdade é que você acaba não sentindo que o tempo passou tanto. E o pessoal que já nasceu com o YouTube aí, pra eles não faz diferença. Eu fico me lembrando, assim, da minha mãe, meu pai contando histórias de quando eles viviam numa casa sem geladeira. Aquilo não fazia o menor sentido para mim, porque eu já nasci numa época em que geladeira era um utensílio que todo mundo tinha em casa. É a mesma coisa a gente falar para as novas gerações no mundo sem internet e no mundo sem streaming. Para eles não faz o menor sentido, eles já nasceram no mundo do streaming. Então... Imagina como é que é contar como é que era sem celular. É até difícil você contar. Hoje eu tava vendo, vindo pra cá, eu tava vendo um Instagram e aí tinha um meme, assim, tipo, minha vida antes do celular. Assim, tipo, andava na rua e ficava pisando somente no branco, e aí você ia lá, passava a mão no ripado pra fazer barulho, porque não tinha celular, você não tinha tanta coisa assim pra fazer. A distração era outra, você lia muito mais também, né? Acho que tem esse lado. Outro tema, o celular também é outra tecnologia que foi super disruptiva, né? Aliás, talvez de todas seja a mais disruptiva, mas hoje é tão intrínseca e tão parte da nossa vida que você nem para pensar como seria o mundo sem isso, né? Você nem lembra como era usar ficha de telefone pra... Acabou a ficha pra falar com em casa, não tinha ficha, tinha que comprar ficha e falar do orelhão. A própria expressão caiu a ficha é uma expressão que só faz sentido para uma determinada faixa geracional. O pessoal nem faz ideia do que a gente esteja falando. E Samuca, assim, tipo, vamos lá. Voltando aqui pra questão de eventos. É evento pra caramba. Dá uma trabalheira. Eu fico assim, tipo, eu sei o trabalho que dá pra cada um deles e todos eles são... Todos os que eu já fui, né? Os de Brasília eu realmente não tive a oportunidade de ir ainda. Mas todos os eventos que vocês organizam são muito bem posicionados, muito bem organizados, muito bem frequentados, muito bem, a curadoria é sempre muito boa. Então, como é que você tem algum segredo de sucesso para esses eventos serem sempre tão relevantes? O evento ele é relevante no momento em que o conteúdo dele se torna relevante e que o público, né, que você atrai para o evento é um público que quer se conectar e quer estar no mesmo espaço. Quando a gente enfrentou o período da pandemia, foi muito desafiador no mundo dos eventos, porque a gente teve que migrar para o evento online, e aí o streaming salvou, né, todo mundo, e fez a gente aprender algumas coisas novas. Então, a partir daqueles eventos pandêmicos, né, que a gente fazia online, a gente desenvolveu outras formas de comunicar. Hoje eu tenho, por exemplo, o podcast da Teletime, que eu faço todos os dias, o Boletim Teletime, trazendo notícias, surgiu a partir da ferramenta que a gente usava para fazer eventos durante a pandemia, né? Mas era muito, ainda que a gente trouxesse o lado da curadoria, da preocupação editorial, de ter os temas relevantes sendo tratados com pessoas relevantes que estavam sendo convidadas, faltava o público, né? E por mais que a gente tentasse desenvolver formas das pessoas interagirem, nossa, a gente fez de tudo, abria canal de Zoom no final das transmissões para todo mundo conversar entre si, abria chat, tentou aqueles aplicativos de matchmaking, né? Das pessoas se encontrarem, mas nada funciona como as pessoas estarem no mesmo espaço, né?
todo mundo quer estar no mesmo espaço, tomando café, conversando, né, interagindo. Eu até brinco, né, nos nossos eventos, que o maior desafio, na verdade, é tirar o povo do coffee break, porque todo mundo quer ficar no coffee break, né? Claro. Um dia eu vou fazer um evento, sempre falo isso, né? Um dia eu vou fazer um evento só de coffee break, sem o conteúdo. O pessoal só vai lá. Só coffee, só vai lá para fazer o coffee. Não tem nem break, é só o coffee. Mas assim, eu acho que o segredo é esse, assim, primeiro, você tá conectado com o tema que as pessoas querem discutir, fazer com que elas tenham as suas preocupações e as suas dores refletidas naquele debate, porque ela quer sair de lá com a sensação de que aquilo agregou para ela alguma coisa, seja agregou um discurso, uma narrativa, deu para ela uma solução para um problema que ela estava imaginando, mostrou para ela problemas que ela pode ter que enfrentar e que ela ainda não estava preparada para aquilo, apontou caminhos, né, fez com que ela tenha uma visão mais clara do que está acontecendo no cenário. Eu acho que tudo isso faz parte da concepção editorial e da concepção jornalística de um evento. Depois conseguir trazer o público certo. E aí o fato da gente ser uma publicação especializada que está 24 horas por dia, 365 dias por ano, conectado com o nosso público, com a nossa audiência, seja através do podcast, seja através dos nossos veículos, é uma forma da gente conseguir estar o tempo todo fazendo com que a informação circule. Então, isso naturalmente traz as pessoas para estarem junto conosco. E Samuca, assim, tipo, quantas pessoas hoje trabalham com você nos 2 editoriais e eventos ao todo? A gente tem uma equipe jornalística de 8 pessoas, então são 6 jornalistas da Teletime, mais 2 da Tela Viva, e eu, claro, estou dividido aí entre as duas. A nossa cobertura de Brasília também é partilhada com a Tela Viva, então os nossos jornalistas que estão acompanhando o dia a dia de Brasília também fazem matérias sobre Brasília para a Tela Viva. E aí na parte dos eventos a gente tem uma estrutura bem terceirizada, então hoje em dia é uma equipe que está sempre conosco, fazendo sempre os nossos eventos, mas que não é própria da Tela Viva e nem da Teletime. Tem uma equipe de apoio, né, parte administrativa, parte de TI, de site e tudo mais, que essa é internalizada, mas é uma empresa que trabalha com uma estrutura bem enxuta, né, a gente procura manter ela mais focada no que ela precisa, que é a parte jornalística, né, e aí o que é possível da gente terceirizar, a gente trabalha com um esquema terceirizado. Não, assim, né? Porque é muita coisa. Quantos editoriais por semana? Não, o noticiário é diário. Todo dia tem matéria da Tela Viva, todo dia tem matéria da Teletime, todo dia tem podcast. É uma máquina de produzir conteúdo. Não para nunca, né? Assim, é o que eu falo. 365 dias por ano, 24 horas por dia, a gente está em contato com o mercado. Incluindo Natal, Réveillon, dia 31. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não tiro férias, eu tiro recesso, né? Assim, são as 2 semanas do ano que a gente consegue parar o nosso boletim e dizer, nessas 2 semanas nós estamos em recesso. Eu, como dono, não posso parar nunca. Então, assim, os jornalistas, claro que tiram assim, os seus períodos de férias, mas eu estou sempre conectado, não tem jeito. Nossa. Antigamente tinha a revista, né? Teletime, a revista Tela Viva. Quando foi que você notou que a revista realmente estava... Foi mais ou menos em 2000, porque assim, o custo industrial de fazer uma revista impressa é pesado, né? Você tem que imprimir, você tem que diagramar, você tem que postar ela, então o custo de distribuição é alto, você tem que manter aquele e-mail atualizado, que também é um trabalho bastante custoso. Então, acho que, se não me engano, a gente tirou a revista impressa da Tela Viva em 2013, já faz um tempinho aí. A Teletime, ela deixou de circular como revista impressa em 2015, eu acho que foi. E a Pay TV foi antes. A Pay TV, acho que em 2008, a gente já não fazia mais ela no formato impresso. Então, aí como a gente já tinha todo expertise para fazer a newsletter online, o site, o portal funcionava super bem, todo mundo estava conectado, não foi um grande trauma perder aquilo não. Mas chegou um determinado momento que não fazia mais sentido econômico, financeiro, né? Você não tinha mais um mercado que pagasse uma publicação impressa para aquele nicho de segmento e que cobrisse o custo que a gente tinha. Então, assim, poderia florear e dizer assim, achamos melhor não matar árvores, né? Mas a verdade é que o custo não pagava aquilo.
Que na verdade é o grande desafio dessa indústria indústria as gráficas, né? A indústria é complicado, porque O mercado... vender revista em papel. O mercado de gráfica mudou muito, ainda existe, mas assim, hoje focado num outro nicho, né, de publicações de alta qualidade, publicações, livros, né, publicações que são mais, que precisam do veículo impresso, né, ou as coisas que poderiam migrar para o mundo online já migraram. Não, e até mesmo livros, né? Você hoje em dia vê tudo no Kindle. Muita gente lê no Kindle, ou lê no seu celular, ou ouve mesmo, né? Ao invés de compra o audiobook e fica ouvindo enquanto está no carro. O processo de transformação de mídia muda várias cadeias, né? Eu acho que isso está acontecendo em tudo. Quando a gente fala das mudanças que o streaming faz na televisão, não é muito diferente do que o mundo digital provocou nas editoras, do que provocou na indústria gráfica, né? São transformações típicas aí, assim, cada um se adapta do jeito que a sua estratégia de negócio permite, né? E você, Samuca, acompanhou esse processo, né? Vamos aqui pegar um pouquinho sobre streaming. Você acompanhou o processo do nascimento, né, da criação, digamos assim, do streaming e evolução. Teve algum momento que você pensou assim, isso daqui vai dar muito errado ou vai dar muito certo? Não, pelo contrário. Eu acho que desde o começo estava evidente que estava surgindo uma coisa que ia ter um impacto muito grande. Eu acho que assim, o primeiro choque que eu tive com isso foi antes, inclusive, do surgimento do YouTube, assim, mas quando a gente começou a ver as primeiras aplicações de transmissão de vídeo pela internet já ocupando um espaço audiovisual relevante. Então você tinha TV Terra, você tinha o UOL lançou algumas coisas na época, ainda eram muito rudimentares, era ruim a imagem era muito ruim, a transmissão requeria uma banda larga que não era todo mundo que tinha, né? Mas você já começava a perceber que ali tinha alguma coisa acontecendo. Quando veio o YouTube, você teve o segundo impacto, que foi perceber que você podia ter um lugar para publicar o conteúdo. Então você quebrou a barreira técnica, né, se eu faço um vídeo, onde é que eu coloco ele? Né? E isso acho que foi uma grande transformação. E daí depois o Netflix conseguiu trazer o modelo, né, que era o modelo de assinatura de um conteúdo que você consumia pela internet, para as massas, né? E aquilo também foi muito impactante. Então, assim, você teve, eu acho que esses 3 ciclos, né? Os primeiros servicinhos de streaming que apareceram lá em 2001, 2002, que mostraram que tinha uma tecnologia que estava começando a se desenvolver, o YouTube, que trouxe a ideia de quebrar a barreira e qualquer um poder publicar conteúdos, né? Na época era conteúdos gerados pelo usuário e eram conteúdos de baixa qualidade, e hoje você tem conteúdos altamente profissionais, né, que estão ali. E a terceira foi a hora que você teve as empresas desenvolvendo modelos de negócio em cima daquilo. O YouTube, o Netflix foi o primeiro, né, grande exemplo, mas aí depois surgiram outros, né? Então esses foram os momentos de impacto, assim, mas assim, em nenhum momento eu particularmente duvidei do streaming. O que a gente se questionava é se a qualidade seria equivalente da televisão. Será que um dia a gente vai ter uma transmissão em HD pelo YouTube? Será que um dia a gente vai ter uma qualidade equivalente para transmitir um jogo de futebol pela internet? Essas eram as dúvidas que estavam colocadas, né? Mas rapidamente elas se dirimiram, porque assim, os sistemas de encoding, compressão, a transmissão pelas redes de banda larga, as próprias redes de banda larga evoluíram muito, né? De 2014 para cá, você teve um salto monumental na qualidade da banda larga brasileira. Sim. Né? E capilaridade também, né? Qualidade, capilaridade. Qualidade e capilaridade, né? Você teve assim uma diversificação dos players, a introdução dos serviços de fibra em praticamente todas as cidades brasileiras, né? E a qualidade que a rede acabou apresentando para os desenvolvedores de conteúdo, né? Isso mudou tudo, mudou o cenário e abriu a porta para o streaming, abriu a porta também para a pirataria, abriu porta para um monte de coisa, né? Mas isso aí faz parte da evolução tecnológica. Faz parte da evolução, a gente não tem nem como tratar, assim, tipo, eu sempre faço
Tem uma frase que eu falo que a gente não consegue parar a tecnologia. A gente consegue parar a evolução, a gente consegue no máximo atrasar. E a mesma coisa com a questão do fast channel, que o pessoal assim, tipo, dá pra tirar, assim, tipo, porque a gente sabe muito bem que tem muitas empresas que para elas não é muito interessante que os canais fast prosperem, né? Porque acabam com outros modelos de negócio, né? E que são mais rentáveis. E eu falo assim, tipo, mas não tem como atrasar a evolução, né? E o fast acaba sendo uma evolução. Eu acho que assim, dentro de todos os modelos e novas propostas de valor que surgiram aí com o streaming, eu acho que o Fast, na verdade, é um resgate de uma coisa que a televisão sempre fez muito bem, que era se vender como um veículo publicitário, né? Essa sim foi a base da televisão no mundo, era ser um espaço de mídia, um espaço para veicular publicidade. O Fast resgata isso e traz também o principal desafio que sempre existiu, que é vender essa publicidade. Então, como é que você vende essa publicidade? Como é que você comunica para o anunciante que aquilo traz potencial de retorno para ele? Como é que você apresenta as métricas para o anunciante? Como é que você empacota aquilo? Né? Porque também não faz sentido um canal que seja isolado num ecossistema. Ninguém assiste um canal. Né? Se assiste um ecossistema de canais. Né? Então, esses desafios que estão colocados hoje para o Fast são desafios que a TV aberta sempre teve, os canais de TV por assinatura tiveram quando venderam publicidade, né? E agora está colocado aí para a realidade dos canais pela internet. Exatamente. A Claro veio aqui, né? O André Nava veio aqui na semana passada, na semana retrasada. Já saiu o podcast dele, já está no ar. E ele falou exatamente isso, que a Claro agora está juntando, ela está fazendo aquele movimento, que foi o movimento anterior, né? Que a Claro tinha todos os canais ali debaixo do buquê dela, e aí em algum momento foram criados vários outros canais por fora, e agora ela está juntando vários outros de novo, né? Então, você acha que esse reempacotamento é uma tendência, ou você acha que o mercado vai continuar um pouco mais fragmentado, não tanto quanto está agora, porque fica até difícil de você encontrar um conteúdo que você queira assistir com tantas opções de plataformas e de canais, mas de uma certa forma não tão agregadas como era o modelo antes de TV por assinatura? Eu acho que o que a Claro fez, e de certa maneira também está sendo feito pela Sky e por outros players tradicionais, né, de TV por assinatura, é um movimento importantíssimo e que revaloriza o produto, que é um produto antigo, vamos dizer assim, você empacotar canais com uma concepção nova, que é você empacotar canais lineares e não lineares. O que a Claro está fazendo agora, na verdade, quando ela empacota os 6 principais streamings com os canais lineares, é fazer um line-up mais rico. Então você continua tendo os canais lineares que você tinha, mas além desses canais lineares você tem mais os serviços de SVOD, né, ou de streaming por assinatura, que até então se colocavam como uma alternativa para os canais lineares. Então, assim, você cria um pacote muito mais completo. Eu acho que do ponto de vista conceitual é importantíssimo o que a Claro está fazendo. Eu acho que pela dimensão do que eles estão fazendo é inédito no mundo. Claro que outras operadoras mundo afora estão empacotando também, mas assim, com a dimensão do que a Claro fez, eu acho que ninguém fez, né? O resultado começa a aparecer, pelo que a gente, né, ouve, os números de perda de base já começaram a estabilizar, o crescimento da receita já começa a aparecer. Agora, o que a gente vai ter que entender é como é que isso vai conviver com outro modelo, que ele não vai deixar de existir. As pessoas que cortaram a TV por assinatura e que hoje só tem um serviço de banda larga, podem continuar achando que o melhor modelo é você assinar individualmente o streaming que for da sua predileção, até porque tem aquele comportamento que é típico do streaming, né, e é isso a TV por assinatura quer fugir, que é o comportamento do usuário churn intensive, assim, né? Aquele usuário que cancela um serviço a hora que termina o conteúdo que não tem mais interesse para ele. Cancela aquele serviço, assina o outro, porque lançaram uma série nova, acabou aquela série, ele cancela aquilo lá, vai pro outro, porque lançou o reality. Nenhuma. Exatamente. A plataforma. Então, assim, eu acho que esses dois modelos vão ter que conviver e a gente vai ter que ver como é que vai ser essa dinâmica. Eu acho que tem espaço para os dois, tá? Talvez a TV por assinatura, nesse novo modelo,
modelo não volte a ter 20 milhões de assinantes no Brasil, como um dia ela teve, né? Mas sempre vai ter um mercado que quer os pacotes lineares, os canais lineares empacotados com serviço de streaming. Legal. E Samuca, antes de terminar, me diz aqui, o que você gosta mais agora? Você gosta mais de cobrir? Eu sei que você gosta muito da parte regulatória, então essa aqui eu não vou nem deixar aqui na balança, mas você prefere cobrir a parte de telecom, de telecomunicações, ou a parte de vídeo? Não, eu gosto mais do mercado de vídeo. Assim, é um mercado que eu acho que tem uma dinâmica muito mais interessante. Eu acho que do ponto de vista de você entender as mudanças de modelos de negócio, as questões regulatórias são muito mais interessantes e muito mais ricas quando você está falando do audiovisual. Dentro desse contexto de que o audiovisual e a internet hoje estão num ambiente só. Telecom é um mercado que é muito interessante também. Ele tem a sua riqueza e a sua complexidade que para mim sempre foi muito instigante, mas é um mercado que traz poucas mudanças num intervalo de tempo muito curto, né? Porque assim, os serviços são muito essenciais, e por serem muito essenciais, eles não podem mudar demais. Então, quando a gente está falando de conectividade, né, banda larga, você leva 20, 30 anos até ter um surgimento de uma tecnologia que vá romper aquilo. Então, entre o telefone fixo e o telefone móvel e a banda larga, você teve ciclos que foram longos de desenvolvimento, né, e, portanto, de mudança de modelos. No mundo de vídeo, as mudanças são muito mais rápidas, né? Eu acho que, nesse sentido, acaba sendo mais interessante. Mas, assim, a gente sempre gosta do primeiro filho mais, né? Por mais que se diga que ninguém escolhe filho, como eu só tenho um, eu posso falar isso tranquilamente. Um humano, né? Porque tem o cachorro também, que a gente considera filha, mas aí, né, foi a primeira filha não humana, então a gente também tem um apego ali especial. Então o primeiro filho a gente sempre gosta mais, e aí o meu xodó é o mundo da TV por assinatura mesmo. Foi o que você falou, é muito mais dinâmico, né? Eu acho. Ele é mais dinâmico, ele tem mais novidade sempre, ele é mais envolvente, a verdade é essa, é uma coisa mais tangível. E quando ele não se transforma pela forma, ele se transforma pelo conteúdo, porque assim, por mais que a TV por assinatura, mas ela TV por assinatura tradicional, não muda nada há quase 30 anos. Canais lineares são os mesmos de 20 e tantos anos atrás. É verdade, mas o conteúdo que está lá é totalmente diferente, né? Quando eu comecei a cobrir a indústria, não existia 90% dos formatos que existem hoje não existiam naquela época, né? Os talentos, os direitos, o conteúdo que está sendo produzido é totalmente diferente. Então isso é interessante também, né? Acompanhar essa mudança. A gente não está falando só da forma, a gente está falando do conteúdo. A gente está falando de conteúdo e de vídeo de uma forma geral, né? Lembrando que vídeo a gente vai pegar a TV aberta, vai pegar TV fechada, Pay TV, vai pegar a TV por assinatura, vai pegar a internet, streaming, canais fast e... TVs conectadas, TV conectada é um negócio assim, que também está mudando totalmente o mercado. E vem muito com tecnologia junto, né? Tem muita tecnologia ali que está embarcada naquilo. Para você colocar um comercial, você precisa ter a tecnologia para isso. Tem todo um ad stack, que a gente chama assim, né? Um stack do advertisement, que são várias empresas. Não é que nem você colocar uma publicidade dentro de que você fazia antigamente no canal aberto. Você tem que trabalhar muito bem trabalhado a sua parte de dados. Então, cada vez mais a gente vai ficar ouvindo essa questão de dados com dados de consumo do usuário, dados de preferências, etc., de recomendações, já está aí, a hiperpersonalização, está todo mundo falando sobre isso. Então, cada vez mais ela fica mais, eu falo que ela fica mais intimista, assim, né? Você vê uma coisa que é pessoal, é uma coisa muito pessoal. Você tem a sua televisão e vai ser assim e cada vez mais. E veja a complexidade, né, de fazer isso. Você está falando de uma série de inovações e transformações que vieram com a internet. Sim. E que hoje estão no vídeo. Então, um profissional de vídeo hoje não é o profissional de televisão de 30 anos atrás, quando a Tela Viva surgiu. O profissional de vídeo hoje é um outro cara, é um cara que entende de TI, é um cara que está ligado em economia de dados, é um cara que está inserido dentro desse contexto das transformações que a internet trouxe, né, que o ecossistema digital como um todo, né, mas que surgiram a partir desse momento. Então é isso, é outro profissional, é outra indústria,
Por isso que eu digo que é muito mais dinâmica, né? Sim, eu acho até mais complexa, né, do que Super. telecom. Telecom, ela é mais precisa, digamos assim, né? Ela é mais técnica. E Assim, nada disso existiria se não houvesse telecom, né? exatamente, Assim, seu eu acho que a telecom. telecom é a base de tudo. Mas assim, você não pode fazer experimentos com uma rede de telecomunicações. Então, assim, se você tem uma rede de fibra, a rede de fibra vai ter que ficar funcionando por anos, entendeu? Se você tem uma rede móvel, ela tem que ficar funcionando por anos. Você não vai ficar mudando aquilo. Cada hora o seu modelo de negócio vai ser cada hora a forma de você vender aquele serviço vai ser não tem como, né? Não. É um serviço essencial e como é serviço essencial, ele não pode mudar muito. Tem que mudar na medida do que o mercado demande, mas é um mundo muito mais previsível, vamos dizer assim. Legal. Samuca, infelizmente a gente chegou aqui no nosso horário. Muito obrigada por ter você aqui. Espero que você venha mais vezes. Quando convidar, virei com certeza, e aí a gente fala de todas as coisas que ficaram de fora aqui, mas foi um prazer. Exatamente, é muito assunto, gente. É verdade que aqui a gente não gosta de fazer aquele modelo de podcast de 2 horas. Primeiro que a gente cansa muito, e depois, de verdade, não adianta a gente ficar 2 horas, porque daqui a 6 meses essa conversa aqui vai ser outra. Eu também procuro fazer os meus podcasts sempre o mais curto possível, assim, e jornalista tem um problema, né? A gente quer sempre contar tudo e quer falar de tudo. Mas assim, as pessoas têm que ter vida, né? Eu espero que não percam tempo, né, só fazendo isso. Vai curtir a vida, vai fazer outras coisas, vai fazer academia, vai se divertir, vai falar com os amigos. Não fiquem só pensando em streaming ou pensando em trabalho, porque tem muita coisa na vida pra gente viver, né? Com certeza. Obrigada, Samuca. Até a próxima. Eu que agradeço, estarei aqui com certeza.